Ok, bom dia pessoal. Oficialmente, então, vamos dar início à nossa sessão de número 2. A nossa sessão vai tratar aí dos temas de desastres naturais, gestão e estudos, processos erosivos e controle de voçorocas e sistemas de drenagem sustentáveis. Seguindo aqui a lista de apresentação, então o primeiro trabalho é o trabalho do Vinícius Tavares Barros. Eu vou subir aqui a apresentação dele, em seguida já passo a palavra para o Vinícius. Tá, joia, obrigado. Vinícius, você já é o apresentador também, então o tempo é seu, fique à vontade. Tá, joia, posso começar então? Pode começar. Tá, joia, obrigado. Pessoal, então, mais uma vez, bom dia, obrigado aí pela oportunidade. Vou apresentar aqui um artigo que a gente desenvolveu no programa de engenharia urbana da UFSCar, né, sobre impacto da ocupação urbana na ocorrência de inundações e enchentes na bacia do Córrego Mineirinho, em São Carlos, aqui no estado de São Paulo. Primeiramente, aqui a gente faz na introdução e a gente faz uma revisão, né, sobre eventos, né, extremos, assim, sobre o aumento da ocorrência desses eventos e tal aqui no Brasil, até recapitulando um pouco os incidentes que tiveram no Rio Grande do Sul, né, por exemplo, em 2024, para a gente fazer essa contextualização do nosso tema, né, e como objetivo geral, né, do nosso trabalho, a gente buscou verificar, né, se houve relação entre a implantação de empreendimentos imobiliários na bacia entre os anos de 2010 e 2022 e a ocorrência de enchentes e inundações ajusante de onde esses empreendimentos estão localizados. Para isso, né, a gente utilizou dados censitários, né, da região, além de mapeamento também de uso e ocupação. E também a gente fez um levantamento sobre notícias de ocorrência de inundações e enchentes dentro desse período, né, para que fosse analisado e cruzado, né, as informações para a gente verificar se houve esse aumento. Aqui a gente traz a caracterização da região analisada, né, com alguns dados gerais aqui da bacia do Córrego Mineirinho, localizada em São Carlos, que ela tem ocupação iniciada na década de 60 e intensificada na década de 90. Durante essa década de 90 também, a gente percebe um aumento populacional sensível na região, né, superior a 80%. Esse aumento ele é caracterizado por uma ocupação bem heterogênea, né, assim, porque você tem tanto condomínios residenciais de baixa densidade, né, horizontais e tal, de alto padrão, mas também uma ocupação mais informal e de empreendimentos também voltados ao Minha Casa Minha Vida, enfim. Além da implantação na região também do Campus 2, da Escola de Engenharia da USP, de São Carlos, e o Shopping Iguatemi, inaugurado no fim da década de 90. Aqui nos materiais e métodos a gente traz o que a gente usou de dados, né, e como esses dados foram utilizados, né. No caso, a gente usou os dados censitários de 2010 e 2022, agregados por setores censitários. A plataforma Observa Sanca, a gente utilizou para os dados vetoriais dela, para jogar no QGIS, né, para poder confrontar com o que a gente utilizou do Map Biomas de uso e ocupação da bacia. Imagens aéreas, a gente utilizou o Google Earth, além das reportagens, né? E também vale citar que os setores censitários, né, a gente também verificou
essa segmentação, né, entre 2010 e 2022. Em 2010 eram apenas um setor, em 2022 se tornaram 5 setores. Aí aqui a gente já entrando nos resultados, a gente traz aqui a evolução do uso e cobertura do solo da microbacia entre 2010 e 2022, em que a gente pode observar um aumento da área não vegetada, entenda-se como área urbanizada da microbacia, de 11,62% nesse período, uma diminuição da área de vegetação e de florestas de 2,49%, e aquela área destinada à agropecuária, agricultura, pastagem, enfim, uma redução de 9,13%. Aqui a gente destaca os setores, né, censitários que a gente analisou, que a gente apresentou na figura anterior, né, que em 2010 era um grande setor, e em 2022 esse setor, dado o aumento de domicílios, né, e tal, ele foi segmentado em 5 novos setores, né? E aí a gente pode observar um aumento populacional de 124,39% e um aumento no número de domicílios nesses setores de 294,83%. Além disso, a gente destaca também que esses novos empreendimentos, então, eles abrigam aproximadamente 61% da população residente nesses setores e 59% do número de domicílios, né? Então, eles tiveram um impacto grande na ocupação da região de fato, né? Só que aqui a gente ainda não tinha confrontado isso com as notícias, né? É aqui que a gente traz que, de fato, é muito claro esse aumento de reportagens, né, noticiando esse aumento de ocorrência ao longo dos anos, né? Ao longo dos últimos anos, assim, houve, de fato, esse aumento de notícias, né, corroborando com a nossa hipótese, né, com a nossa suspeita inicial de pesquisa. Dentro das discussões aqui, a gente destaca, né, essa imagem, por exemplo, de assoreamento do córrego, né? A gente foi lá fazer um levantamento de campo também para observar como que o córrego se encontrava, e a gente viu, de fato, esse assoreamento, né? Enfim, destaca aqui também os estudos de impacto de vizinhança e a negligência, como eles são tratados, né? Enfim. E dentro das considerações finais, a gente, de fato, percebe que a nossa hipótese inicial, ela se mostrou pertinente, né? De fato, houve um aumento do número de ocorrências e nesse período entre 2010 e 2022, que foi justamente quando esses empreendimentos começaram a ser construídos e ocupar a região, né? Adensar a região. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a oportunidade aí também. Aproveito também para agradecer aos outros autores, né, desse trabalho junto comigo, né, que foram muito importantes aí também. E é isso. Obrigado. Parabéns, Vinícius, pelo trabalho, pela apresentação. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento. Bom, Vinícius, muito obrigado pela apresentação do trabalho. A gente dá sequência, então. Eu que agradeço. Muito obrigado, valeu e uma boa continuação aí dos estudos. Eu gostaria, então, de passar para a seguinte apresentação, a apresentação da Vanessa Wingert. Ela não se encontra na sala, mas eventualmente algum coautor possa estar por aí.
A princípio, não, né? Na sequência seria a Ana Paula da Cruz Santos. Também não está presente na sala. Bom, então, passando para o seguinte trabalho, Luane Centurião Prado Nogueira. Luane, Oi, bom dia. bom dia, tudo bem? Já coloquei você como apresentadora. Então, Eu só não sei como passar o trabalho. tá, eu posso passar aqui para você. Você está conectada pelo celular, né? Isso, Tá, eu passo aqui para você, não tem problema. tá bom. Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Análise Qualitativa de Produções Científicas Relacionadas a Sedimentos, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por mim e com coautoria do professor Cristiano Poleto. Os sedimentos são elementos fundamentais dos ecossistemas aquáticos. Eles funcionam como reservatórios de poluentes, indicam a qualidade da água e ajudam a compreender os riscos ambientais. Dessa forma, entender como a comunidade científica tem estudado sedimentos é essencial para a gente identificar as tendências, as lacunas e os desafios na área. Esse estudo, a gente está focando na análise da produção científica nacional sobre esse tema. O objetivo principal foi mapear a tendência e os padrões nas pesquisas nacionais sobre sedimentos, buscando identificar os termos mais recorrentes em palavras-chave e títulos de artigos científicos. E, a partir disso, compreender como evolui o campo de interesse. Com essa análise, é possível revelar temas consolidados e também áreas emergentes que ainda precisam de mais atenção. Como metodologia, eu utilizei a pesquisa na base de dados do Web of Science, que reúne publicações científicas de alcance internacional, e os dados eles foram processados no software Biosphere, que gera mapas de concorrência. Foram feitas duas análises, uma com foco em palavras-chave e a outra em títulos das publicações. Essas representações gráficas permitem visualizar não só a frequência, mas também a conexão entre os temas. Nesse primeiro gráfico, a gente tem um demonstrativo de incidência de palavras-chave sobre o tema de sedimentos. A análise gerou 5 grupos principais. O roxo, tendo sedimentos e contaminantes emergentes, como microplásticos e pesticidas. O azul, tendo foco em metais pesados, bioacumulações e riscos para a biota aquática. O verde, processos de eutrofização e qualidade da água. O vermelho, a degradação de contaminantes e comunidades microbianas. E o amarelo, poluentes orgânicos e antibióticos. Isso mostra como o tema sedimentos está diretamente associado à poluição, aos riscos ecológicos e às novas preocupações ambientais. Já no segundo gráfico, a gente tem um demonstrativo de incidência de títulos sobre o tema sedimentos. Os temas centrais foram sobre água, sedimentos e concentração. Nesse gráfico aparecem 2 grupos principais. O verde, voltando às amostras ambientais e monitoramento de contaminantes, incluindo metais pesados e microplásticos. O vermelho, associado a processos experimentais, modelagem e análises teóricas, como estudo de temperatura, nutrientes e simulações. Isso indica que as pesquisas caminham em 2 frentes: a prática, como foco em monitoramento, e a teórica, voltada à modelagem e compreensão de processos. De forma geral, os resultados mostram uma evolução nas pesquisas ambientais.
Antes tínhamos estudos mais isolados, mas agora há uma visão integrada que combina coleta de dados, análises laboratoriais, modelagem matemática e avaliação de risco. Além disso, surgem temas emergentes como bioacumulação, contaminantes emergentes e mudanças climáticas. Essa diversificação reflete os desafios atuais da ciência ambiental e a necessidade de abordagem multidisciplinar. Podemos concluir, então, que a pesquisa sobre sedimentos no Brasil tem ganhado amplitude e complexidade. Os termos centrais, água, sedimento e concentração, reforçam a importância dos sedimentos como indicadores ambientais. Os gráficos revelam a coexistência de estudos empíricos e teóricos, ambos fundamentais para compreender a contaminação em ecossistemas aquáticos. A evolução do campo mostra que a integração entre monitoramento, modelagem e avaliação de risco é essencial para o avanço da ciência e para estratégias eficazes de mitigação ambiental. Eu gostaria de agradecer a todo mundo pela atenção nessa apresentação e todo mundo que contribuiu diretamente e indiretamente na realização desse trabalho. Obrigado, Luane, pela apresentação. Abro o espaço para dúvidas, para comentários. Muito obrigado, então, Luane, pela tua apresentação. Na sequência, eu já passo a palavra, então, para Tamires Cristina da Silva. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tudo bem, Tamires? Tudo jóia, que às vezes dá uma interferência entre o computador e o celular. Sim. Eu já te passo como apresentadora aqui, só um minutinho, por gentileza. Ok, você já está como apresentadora, por gentileza, o tempo é seu. Bom dia a todos, né? Eu e minha equipe, juntamente com o meu professor Gustavo Reis, minhas colegas Letícia e Melissa, demos andamento a esse projeto. Somos da PUC Minas, sul de Minas, em Poços de Caldas, e o nosso tema é Infraestrutura Verde e Azul para o Manejo Sustentável de Águas Pluviais e um estudo de viabilidade em Poços de Caldas. Bom, uma breve introdução dos nossos objetivos é justamente melhorar o fundo de vale, uma região bem complexa de Poços de Caldas, na qual a gente utilizou principais técnicas de infraestrutura verde e azul, como jardins de chuva, biovaletas e piso impermeáveis para facilitar essa infiltração, né? Então, esse estudo é justamente reduzir alagamentos, melhorar a qualidade da água do córrego às margens da Avenida João Pinheiro e aumentar essas áreas permeáveis que promove a biodiversidade e também o bem-estar de toda a localidade da cidade, uma vez que Poços de Caldas é uma cidade super turística. Então, aqui um breve resumo sobre a localidade, né? Então, é bem no sul de Minas. Poços de Caldas hoje tem na faixa de 170 mil habitantes e uma área um pouco extensa. E a João Pinheiro, ela fica bem na centralidade de Poços de Caldas, unindo o centro mesmo e a área oeste, né, da região. Como eu tinha dito antes, a João Pinheiro ela fica no fundo de vale, então isso é propício a alagamentos, né? E justamente por conta das formações serranas, os talvegs, tudo é direcionado justamente para esse local. As atividades mais comuns nessa região é o comércio local, tem escolas, serviços, instituições grandes, supermercados, hipermercados, enfim. E atualmente ela passou por uma revitalização em calçadas, bancos, canteiros com espécies vegetativas, mas nada muito além disso. Aí aqui, com base nos nossos materiais e métodos, a gente fez um estudo em campo mesmo,
eu e minhas colegas, e a gente foi pontuando, né? Primeiramente, a gente começou com casos, né? Claro, uma revisão bibliográfica, com estudos internacionais e nacionais sobre a infraestrutura verde e azul e como isso estava atuando em cada caso, né? A partir disso que a gente foi para o estudo de campo mesmo, na avenida, identificando os principais pontos de alagamento, né? Com base em registro fotográfico, anotações, conforme foi acontecendo durante os anos. Esse histórico mesmo de chuvas intensas, né, para embasar mais uma vez essa necessidade dessa intervenção. Estratégias, como eu tinha comentado no começo, sobre manejo com jardins de chuva, biovaletas e pavimentos permeáveis, foi o nosso ponto-chave para esse projeto. As ferramentas utilizadas, basicamente, foi o QGIS, a Autodesk Revit e o Google Earth, também para uma melhor identificação do local. Aqui um breve comentário sobre 2 estudos de caso, que foi no Rio Comprido, no Rio de Janeiro, e um exemplo na Sicília, em Madoneta, na Itália, de como aconteceu e como foi explicado essa parte da troca do solo, de como foi a evapotranspiração, de como aconteceu o curso do rio, né? E mais uma vez o projeto, ambos foi para revitalizar o caso da melhoria, a despoluição, né? E trazer uma reaproximação da população para aquele espaço. Uma vez que quando essas enchentes, inundações, alagamentos começam a acontecer, já começa a virar um clima, um espaço hostil, onde as pessoas não têm esse interesse de ficar, de permanecer. Aqui foram os pontos que a gente pontuou, as margens da João Pinheiro, em Poços de Caldas, e em cada ponto a gente foi colocando cada infraestrutura adequada. Aqui nesse mapinha a gente consegue visualizar melhor o que cada infraestrutura foi adequada para cada ponto. Então, a gente trabalhou com biovaleta no ponto D, jardim de chuva a gente trabalhou no ponto E, piso permeável A e B, e mais uma vez o jardim de chuva também num ponto crucial, que é bem na centralidade da avenida, que é no ponto C. Bom, a gente identificou que o potencial, né, para implementação de todas essas estratégias, ela vem, assim, ela causa um impacto muito bom, seria de extrema necessidade para Poços de Caldas, uma vez que a avenida já foi bem arborizada. Tudo isso também aconteceu ao longo dos anos para a reativação de um monotrilho que liga, mais uma vez, a centralidade à área oeste, né? Então, todas essas propostas apresentadas, mais uma vez, são viáveis, né, no ponto de vista técnico, espacial e também ambiental, né? Essas experiências, né, reais demonstram, né, o quão é importante trazer essas soluções, né, que forneçam múltiplos benefícios urbanos, ambientais, para a população mesmo. É uma área onde a pavimentação, a calçada, a via mesmo, que é uma via estrutural, sempre acontece sempre está esburacada, então tudo isso é para mitigar mesmo, mais uma vez, esse caos de Poços de Caldas, que para quem vive aqui sabe que é algo de muita importância, né? Então, esses resultados obtidos permitem, né, futuras tomadas de decisões e incentivo ao desenvolvimento de políticas públicas para uma gestão sustentável melhor para a cidade. Eu queria agradecer a PUC Minas, Campos de Caldas, a toda a equipe, né, do Programa de Sistemas Sustentáveis e a Universidade também do Rio Grande do Sul, pela oportunidade. É isso, obrigada a todos. Obrigado, Tamires, pela apresentação. Para mim é muito interessante também, né, ver sobre Poços de Caldas, tem uma ligação
interessante aí com a cidade, tenho grandes amigos na região, e frequentava muito a cidade no passado, então foi muito Ai, que legal. foi muito satisfatório assim ver de novo um pouquinho da cidade, deu uma saudade por aqui. Ah, é uma cidade muito gostosa, né? Bem receptiva. Sim, é muito boa, tem a parte turística, enfim, mas é uma cidade muito bonita, muito organizada, especialmente na região central ali mesmo, né? Ah, eu adoro. Não sou de Poços de Caldas, mas vivi em Poços durante 4 anos por conta da própria faculdade mesmo. E assim, eu adoro. Eu falo quando eu ficar velhinha, eu quero mudar para Poços de Caldas. É uma cidade muito boa mesmo. Parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Muito obrigada. Pessoal, dando sequência nas nossas apresentações, gostaria de ver se o Rafael de Souza Guimarães está por aí, ou algum dos coautores. Bom, vou passar então para Tereza Raquel Lima Farias. Oi, bom dia a todos. Tá dando para me ouvir? Sim, escutamos perfeitamente. Certo. Eu não estou identificando aqui onde passa os slides. É nessa setinha aqui. Tem uma setinha na parte inferior da Inferior, apresentação. certo. Só que Isso. ela não aparece ativa para mim. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Agora vai dar certo. Certo, agora apareceu. Tá ok, então. Bom, então, bom dia a todos, né? O título do trabalho é Condutividade Hidráulica em Pavimentos Permeáveis, algumas contribuições para o conceito de cidade-esponja no Nordeste brasileiro. Tem como autores a Vitória Kelly e o Show Andrade, que é uma aluna de graduação do curso de Saneamento Ambiental do Instituto Federal do Ceará. Tem a colaboração do professor Pedro Henrique Augusto Medeiros, do engenheiro Rômulo Silva, da Fiocruz, né? E também sou colaboradora no trabalho, né? Me chamo Tereza. Então, esse é um trabalho que foi aí desenvolvido pelo Instituto Federal do Ceará, em cooperação com a Fiocruz, aqui no Ceará. Bom, então a gente tem, para contextualizar o trabalho, que a urbanização ela modifica o ciclo hidrológico natural pelo aumento das superfícies impermeáveis. Com isso, a gente tem uma redução da infiltração da água no solo e conduzindo a maior escoamento superficial. Né? Com isso, a gente tem uma sobrecarga nos sistemas de drenagem tradicionais, ocasionando aí os alagamentos, intensificando os desequilíbrios ambientais. Então, a gente tem que o concreto permeável ele constitui um material caracterizado por sua estrutura porosa interconectada, que permite a infiltração da água pluvial. E o que a gente observa é que em abordagens de drenagem urbana sustentável, a tendência atual é priorizar os pavimentos que permitam a infiltração da água e reduzam a velocidade de escoamento superficial, né, como mostrou aí a colega também do trabalho que me antecedeu. Então, nesse contexto, a gente tem que os pavimentos permeáveis assumem um papel importante, né, para diminuir esse volume de água escoada e mitigar os impactos sobre a qualidade de água, contribuindo para a gestão dos recursos hídricos, né? Então, como objetivo do trabalho dentro desse contexto, a gente buscou fazer uma avaliação da condutividade hidráulica dos pavimentos permeáveis existentes no campus da Fiocruz, analisando sua eficácia como componente de um sistema de drenagem sustentável, um sistema de lá integra infraestrutura convencional com soluções baseadas na natureza, no contexto do conceito campus esponja.
Bom, então, como material e métodos, a gente apresenta primeiro uma caracterização do campus da Fiocruz, né? Ele foi construído em 2018, foi concluída a sua construção, e esse campus ele conta com características ambientais. Então, ele tem como característica ambiental um sistema de drenagem sustentável, onde a gente pode visualizar aí nessa imagem a adoção de pavimentos permeáveis, a água que não consegue infiltrar completamente nesses pavimentos permeáveis, ela é direcionada para os jardins de chuva, e o que não consegue ser infiltrado nos jardins de chuva é direcionado para o sistema de drenagem convencional. Então, ele tem aí esse sistema, né, que é integrado com os jardins de chuva, com bacias de infiltração, seguindo aí esse conceito de cidade-esponja. Né? Então, ele é um campus que adota eficiência hídrica, com captação e reuso também de águas pluviais, e eficiência energética também com o uso de painéis solares. Então, a gente diz que o campus ele funciona como um laboratório para pesquisas na área de infraestrutura verde e adaptação climática no semiárido, né, e para estudo de soluções baseadas na natureza. Bom, quanto à metodologia do trabalho, a gente realizou aí medições de infiltração em calçadas com pavimento permeável presente aí no campus da Fiocruz. Né? Então, foram conduzidos aí 11 ensaios de infiltração nos pavimentos permeáveis, especificamente das calçadas, porque eles também têm pavimentos permeáveis em outras áreas, como áreas de estacionamento, né? Mas o nosso estudo focou nos pavimentos de calçadas, e aí esses ensaios foram realizados nos dias 24 de maio e 26 de junho de 2024, seguindo os procedimentos normatizados pela NBR 16.416, que é uma norma que ela trata especificamente de pavimentos permeáveis de concreto. Bom, e aí como é que foram feitas essas medições de infiltração, né? Então, foi realizado esse ensaio, né, onde a gente posiciona na superfície do pavimento um anel, e aí esse anel é vedado com massa de calafetar, para que você não tenha aí o escoamento lateral, né, para que toda a água infiltre na região central aí do anel. E nós realizamos esses ensaios em 3 configurações distintas, né? Porque aí o objetivo disso era caracterizar a condutividade tanto do material da placa em si, como das zonas de transição entre as placas, nas juntas, que a gente observou que essas também são áreas críticas para o comportamento hidrológico do sistema. Então, como a gente vê aí na primeira foto, né, o ensaio foi conduzido no centro da placa de concreto permeável. A segunda foto mostra aí o anel posicionado com a junta longitudinal posicionada no eixo central do anel de infiltração. E a gente realizou também um ensaio sobre as juntas em cruz localizadas no ponto médio do anel. Né? Então, foram essas 3 configurações para fins de comparação da condutividade hidráulica saturada obtido aí nesses ensaios de infiltração. E aí, como resultados do estudo, a gente tem aí os dados do coeficiente de permeabilidade obtido para esses 11 pontos, né? A gente observou aí que os valores de condutividade hidráulica foram da ordem de 10 a menos 4 até 10 a menos 5 para a maioria dos pontos, metros por segundo. Né? Então, o que caracteriza aí o pavimento da Fiocruz como um pavimento de média permeabilidade, segundo a classificação da própria norma da ABNT. Com exceção aí de um ponto onde a gente teve uma permeabilidade menor, um coeficiente de permeabilidade de 10 a menos 6. Né? Então, o que a gente observa aí é que mesmo após 7 anos de uso, com exceção do ponto 6, a gente tem aí uma permeabilidade adequada.
O que a norma indica como permeabilidade para um pavimento recém-construído é da ordem de 10 a -3, porém a gente sabe que ao longo do tempo o pavimento permeável, né, isso já é bem relatado na literatura, ele tem uma perda de eficiência aí, né, seja por processos de colmatação, né, desse pavimento, né? Então, nesse ponto 6, a gente acha que pode ter ocorrido algum problema como compactação excessiva durante a execução ou mesmo colmatação dos vazios por sedimentos, né, e material particulado, né? Então, de acordo com estes autores, né, a gente tem que um pavimento com uma permeabilidade de 10 a -5 metros por segundo indicam aí que o pavimento ele funcionará adequadamente. Nós não temos avaliação desse pavimento quando o campus foi construído, que seria um dado importante para fazer essa comparação aí 7 anos após, né? Então, o Instituto Federal do Ceará ainda não tinha, né, esse contato com o campus da Fiocruz. E aí a gente, né, infelizmente, não tem esse dado para fins de comparação. Bom, comparando agora a questão do posicionamento, né, do anel, né, no centro da placa, ou na junta longitudinal, ou na junta cruzada, né? Então, o que a gente observa é que os resultados obtidos na condição de junta longitudinal central, né, que é representado por esse box plot, né, eles demonstram maiores valores de coeficiente de permeabilidade, né, quando comparado à realização do ensaio, né, na junta cruzada central e com o anel no centro da placa, né? Então, a gente observa aí que essas juntas, elas também têm um papel importante nesse processo de infiltração da água no pavimento, né? Então, segundo estes autores, o comportamento dos pavimentos ele pode ser influenciado por esse processo de envelhecimento, que decorre aí da acumulação de fimos e de matéria orgânica na sua estrutura, né? Então, eles relatam que ao longo do tempo acontece uma redução de 10 a 25% na porosidade dessa estrutura, o que pode comprometer diretamente sua capacidade de infiltração. E eles relatam também que após cerca de 20 anos de uso, o pavimento ele pode sofrer uma queda nessa taxa de infiltração de até 80%, né? Então, partindo para as conclusões do estudo, a gente tem que os resultados obtidos no estudo para a permeabilidade dos pavimentos permeáveis do campus da Fiocruz reforçam a viabilidade técnica desse tipo de medida como alternativa para a drenagem urbana, especialmente nesses contextos em que a gestão de águas pluviais é crítica. E a gente tem que o campus da Fiocruz no Ceará exemplifica como instituições podem aliar a pesquisa científica a práticas ambientais, né? Seu modelo de campus esponja não apenas mitiga os impactos urbanos, mas também oferece subsídios para políticas públicas na nossa região, reforçando aí o papel da ciência na construção de cidades mais sustentáveis, né? Então, com isso, eu concluo a minha apresentação. Gostaria só de fazer os agradecimentos à nossa instituição, né, Instituto Federal, a Fiocruz, que é uma super parceira aí na execução desse trabalho e de outros, né, trabalhos também. E destacar também aí, fazer um agradecimento ao CNPq, que financia nosso trabalho, nosso estudo, através do projeto Avaliação de Técnicas Compensatórias de Baixo Impacto para o Manejo de Águas Pluviais Urbanas, né? Muito obrigada, agradeço aos presentes também, né, que pararam aqui para escutar um pouquinho a gente. Obrigado, Tereza, parabéns pela ótima apresentação. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Bom, dando sequência, então, eu gostaria de passar a palavra para o Estênio de Souza Venâncio. Bom, primeiro, com licença, eu sou a Maria Natália, uma das autoras,
e nós havíamos entendido que eu precisaria entrar com o nome do autor responsável. Então, eu já peço desculpas. Perfeito, perfeito. Tranquilo, Natália. Eu vou adicionar aqui a apresentação e já passo a palavra para você. Natália, fica à vontade, então. O tempo é seu. Muito obrigada. Bom, o trabalho que eu venho apresentar hoje tem como título Análise da atenuação de cheias através de um reservatório de retenção na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Então, dando uma introdução breve, né? Durante a urbanização das cidades brasileiras, não houveram uma preocupação muito grande com relação à drenagem. Então, essas cidades foram ocupadas primeiramente em suas áreas de várzea, e com o decorrer da urbanização foi ocorrendo impermeabilização do solo nessa região e nas regiões mais altas também. Isso gerou um aumento, né, da vazão máxima e uma aceleração desse escoamento em direção aos pontos mais baixos dessas cidades, fazendo com que nesses pontos fossem geradas inundações. Então, como objetivo de reduzir esse impacto dessas inundações, surgem técnicas para reduzir esses volumes, e sendo uma delas os reservatórios de detenção, que tem como grande objetivo, né, reter uma parte desse volume de água durante o período chuvoso, como forma de reduzir esse pico, e reduzir também o impacto em jusante. E a cidade de Uberaba, ela não foi uma exceção, na verdade, ela foi parte da regra, né? Então, com a ocupação da cidade, houve uma canalização dos córregos que atravessam a cidade para conseguir ser construídas grandes avenidas. E, além disso, houve uma impermeabilização de toda a área ao redor desse corpo hídrico, fazendo com que frequentemente a principal via da cidade, que é a Avenida Leopoldino de Oliveira, sofra com inundações. Como forma de tentar diminuir esses impactos, foi proposto a construção de 4 sistemas de detenção. Entretanto, apenas um deles foi realmente construído, e esse sistema é o enfoque desse trabalho, né? Então, ele está localizado na cidade de Uberaba, e esse sistema ele é composto por 2 reservatórios, R1 e R2, né? Então, R1 ele recebe as águas de uma área, de uma microbacia, certo? E R2 recebe a água que vem de R1, então toda a água escoada de R1 vai para R2, e mais uma pequena área que aqui chamamos de L2, né? Como forma de analisar esse reservatório, aqui nesse trabalho será utilizado o software SSD ABC6, que é um software da Escola Politécnica da USP, né? Com o nome de Análise de Ondas de Cheia em Bacias Complexas. Então, neste software foram analisados 3 cenários distintos, sendo o primeiro deles o cenário de projeto de fato, o cenário onde foi projetado os reservatórios. Então, este cenário tem um período de retorno de 25 anos e ele gera para nós um hidrograma de vazões de saída no segundo reservatório. O segundo cenário, ele é basicamente o primeiro cenário, totalmente copiado, exceto que não temos o sistema de atenuação. E o terceiro cenário foi utilizado o maior evento de precipitação real entre os anos de 2014 e 2024, que ocorreu em outubro de 2024. E a partir deste cenário de precipitação, foi utilizado o seu período de retorno específico. Então, para o cenário 1 e o cenário 2, foi utilizado a equação IDF, utilizada no projeto dos reservatórios. Então, aqui na figura ao lado, nós podemos enxergar L1, né, a área de contribuição do reservatório 1
na cor vermelha, e L2, a área de contribuição do reservatório 2, em verde. E ao lado, o sistema montado dentro do software para a alimentação e geração desses hidrogramas. Aqui, todos os parâmetros adotados, né, tanto no projeto original quanto na modelagem que foi executada. Então, o primeiro ponto que é importante ser dito é que houve uma diferença entre as áreas da bacia, tá? Então, no projeto de implantação da obra, nós tínhamos uma área de 3,39 quilômetros quadrados. E ao realizar esse projeto, nós encontramos uma área calculada de 3,89 quilômetros quadrados. E isso gera um aumento de 14% nessa área, gerando também um aumento na vazão de contribuição desses reservatórios, certo? Entretanto, essa bacia, ela tem uma tendência mediana a grandes inundações, né, apresentando um fator de compacidade entre 1,25 e 1,5. Então, aqui nós temos a comparação entre os hidrogramas dos 3 cenários apresentados. Então, em azul, o hidrograma com a bacia de detenção e os critérios de projeto. O hidrograma em laranja, o cenário número 2, sem as bacias de contribuição, e o hidrograma em roxo, o hidrograma da chuva, da maior chuva apresentada, né, que ocorreu no dia 27/10/2024. Então, quando nós comparamos o cenário número 1 ao cenário número 2, pode-se observar uma redução da vazão de pico de cheia em 64%, e um aumento dessa vazão desse tempo de vazão de pico em 1h30. Quando comparamos o cenário número 2 ao cenário número 3, nós vemos uma redução da vazão de pico em 38%. Entretanto, ao compararmos o cenário número 1 ao cenário número 3, né, a comparação entre o cenário com bacia de detenção e um período de retorno de 25 anos, a chuva ocorrida, de fato, nós vemos um aumento da vazão de pico em 71%. Entretanto, esse aumento é justificável, devido ao fato de que no cenário número 3, da chuva real, nós temos um período de retorno de aproximadamente 95 anos. Então, a gente pode concluir a partir desses estudos que houve sim uma redução significativa da vazão de pico com a implantação do reservatório. E apresenta sim uma diminuição do volume de cheia naquele determinado setor da cidade, certo? Entretanto, esses reservatórios eles precisariam passar por alterações estruturais para se adequar aos eventos extremos. E que esses eventos podem começar a ocorrer com maior frequência, como o ocorrido em outubro de 2024, né? Onde ocorreu uma chuva de 81 milímetros em 2 horas, com um período de retorno próximo aos 100 anos, né? Sendo que aquele reservatório foi projetado para um período de retorno de 25 anos, né? E também se faz necessário a construção de uma nova equação IDF, com dados mais recentes e a elevação desse período de retorno adotado para essas chuvas de projeto. E essas conclusões, elas são muito importantes, né, para o estabelecimento dos critérios de projeto, para a construção de novos sistemas de atenuação para chuvas futuras. Aqui eu também gostaria de agradecer à Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Uberaba, que gentilmente cedeu para nós os dados dos reservatórios de retenção. Muito obrigada. Obrigado, Natália, pela apresentação. Caso alguém tenha algum comentário, alguma dúvida, por gentileza. Bom, pessoal, eu gostaria de verificar se Vanessa Wingert ou... tem uma dúvida ali da Daniela, perguntando qual seria a fórmula utilizada.
Natália, se você conseguir explicar um pouquinho, eu coloco você novamente como apresentadora, caso necessite aí do trabalho. A pergunta seria a respeito da equação IDF? Desculpe. E, novamente, você está como apresentadora. Olha, essa equação eu vou ficar te devendo ela exatamente, tá? Mas se precisar que eu envie ela a você, eu posso providenciar. Que agora aqui eu não tenho ela. Perfeito, eu te encaminho por e-mail. Pessoal, mais alguma dúvida, algum comentário? Bom, Natália, agradeço então a tua apresentação e a tua participação. Muito obrigado. Obrigada. Bom, pessoal, eu gostaria de verificar se Vanessa Wingert ou alguns coautores se encontram por aí para apresentação do trabalho Desafios na Gestão Intermunicipal de Riscos de Desastres no Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul. Também gostaria de verificar se a Ana Paula da Cruz Santos ou alguma dos coautores se encontram na sala para apresentação do trabalho Eventos Hidrogeomorfológicos Extremos em Veranópolis, Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Análise meteorológica, geomorfológica e correlações espaciais. Olá, Fernanda, tudo bem? Eu não tenho esse trabalho marcado aqui nessa sessão. Deixa eu buscar aqui. Bom dia. No arquivo que eu recebi estava na sala 3. Aí, como eu estou vendo que não está batendo a sequência, por isso que eu perguntei, Maurício. Tá, eu te pergunto se não era sessão 3, de repente. Deixa eu ver aqui, ó. No arquivo aparece como sessão 3. Tá. Isso. A sessão 3 acabou gerando uma pequena confusão ali. Ela está na sala 4. Sala 4. Sala Tá. 4, isso. Aí eu saio e entro novamente, então. Isso, sai dessa, entra na 4 e aí o pessoal lá deve estar o professor Cristiano Poleto fazendo ali a mediação, daí ele auxilia você por lá. Perfeito. Muito obrigada, Maurício. Tchau, tchau. Muito obrigado, um abraço. Bom, pessoal, eu gostaria de verificar também se encontra na sala Rafael de Souza Guimarães ou alguma, né, de coautores e coautoras do trabalho intitulado Infraestrutura Verde na Eficiência Hidráulica dos Jardins de Chuva, o caso da Rua Major Natanael, em São Paulo. Bom, pessoal, como
esses 3 trabalhos aí estão faltantes, né? Eu declaro encerrada a nossa sessão e agradeço imensamente pela apresentação dos ótimos trabalhos, né? A gente pôde verificar aqui uma grande diversidade de trabalhos, temas relacionados aí a sistemas sustentáveis, dos quais eu fico muito feliz de ter participado nessa sessão e agradeço, em nome de toda a comissão organizadora do 8º Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis, a apresentação do trabalho de vocês, né? Lembrando que a organização desse simpósio ocorre a partir do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizado aí junto com os diversos parceiros que aparecem aqui na tela, né? E agradeço, então, o tempo e a disponibilidade de cada um de vocês em participar desse momento. Declaro encerrada a nossa sessão e muito obrigado a todos. Fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, se manifeste. Muito obrigado. Então, todos um ótimo dia e acompanhem a nossa programação, porque tem bastante coisa interessante.